dentro de casa, de virada, 2-1 para a Ferroviária, lá de Araraquara. O Santos perdeu também. Então fica complicado, né? Os times de São Paulo, apesar que o Campeonato Paulista é o campeonato mais elevado, é o campeonato mais difícil dos estaduais, o campeonato mais difícil é o Campeonato Paulista, né? E a equipe voltando aqui para o Campeonato Carioca, né? Ontem teve um clássico, onde enfrentou o Vasco e a equipe do Botafogo, onde o Vasco saiu na frente e o Botafogo empatou o jogo, uma falta belíssima do jogador da equipe do Botafogo, empatando o jogo, e o resultado foi muito bem associado de 1-1, né? Os dois treinadores, Jorginho e Ricardo Gomes, grandes amigos. O Ricardo Gomes foi muito bem recebido no estádio São Januário, né? Apesar que o clássico foi no São Januário, tanto o clássico do Botafogo, também como o primeiro clássico que teve contra o Flamengo. Os dois jogos foram no São Januário. Então é que o Vasco está mostrando forte. Não está 100% porque não ganhou os últimos dois jogos, né? Mas também não perdeu. O Vasco ainda é invicto do Campeonato Carioca. E a gente também vai falar do Campeonato Internacional, né? Por exemplo, o Campeonato Espanhol, o Italiano, né? O inglês, né? O francês, o alemão e outros campeonatos a chamar nossas informações. Primeiro que tudo, para destacar o Campeonato Espanhol. Campeonato Espanhol, onde no sábado jogou Atlético de Madrid e Real Madrid, clássico muito da capital Madrid, capital da Espanha, né? Onde o Atlético de Madrid venceu de 1-0 o Real Madrid. Inclusive essa derrota do Real Madrid fez com que o Barcelona colocasse 12 pontos de vantagem na frente do Real Madrid. E uma frase bombástica, vamos falar assim, que Cristiano Ronaldo disse quando terminou o jogo. Ele falou: se todos os jogadores fossem o meu nível, a gente seria o primeiro colocado. Então é uma frase muito bombástica, uma frase pesada, né, vamos falar assim, para o conjunto da equipe do Real Madrid, que é só galácticos, né? E a gente também vai falar também sobre o esporte amador, né? Esporte amador, tanto aqui da cidade de Cajazeira, como da cidade circunvizinha, né? Inclusive, o meu amigo Buga da Silva, que trazia os comentários da cidade de Souza, do jogo de ontem de Souza Esporte Clube, deveria já estar aqui com a gente para comentar um pouco sobre esse jogo, como foi. Mas tá aqui meu amigo Amarante, certo? Meu amigo Amarante também esteve na cidade de Souza, né, Amarante? Isso, na cidade de Souza, cidade de Sorriso. Cidade de Sorriso, eu sou de lá, Amarante. Sou de lá, sou de Souza. A cidade de Sorriso, né? Sim. Cidade quente, né? Mas uma cidade boa, chamativa, cidade de mulheres bonitas. Então, olha o que o programador está dizendo. Olha o que o apresentador está dizendo, mas é verdade, né? A cidade de Souza é uma cidade chamativa, um estádio bonito. O estado do Marizão é um estado... Justamente, o estado do Marizão é muito bonito. Mas aquele estado do interior de São Paulo. Amarante, como você viu lá o clássico? Porque teve muitas... para montar as câmeras, teve muita dificuldade antes do jogo, não é isso? Boa noite. Boa noite, nossos amigos telenautas que estão ligados no Diário Esportivo. A você, nosso apresentador âncora Luiz Júnior. Eu vou começar aqui pelo que não houve. A TV Diário ia transmitir o Souza Esporte, mas porventura de uma falta de energia no campo, lá no Marizão, no estado do Marizão, não foi possível a gente transmitir. Agora, e é porque ele foi reformado. A falta maior desses estádios... É a parte elétrica. Exatamente, tomando a sua parte de licença, tomando a sua parte, para que esse estádio não tem geradores, não é verdade? Aí dificulta os times do Sertão, porque um jogo foi 17 horas ou foi 16 horas? Foi 16 horas. Foi 16. Começou com atraso. Igual com o do Atlético. Começou um atraso porque o ônibus que trazia os jogadores da equipe do esporte quebrou, e aí teve toda aquela questão. Meia hora de atraso. Isso, meia hora de atraso, até que a equipe do esporte chegou, que assim que chegou não fizeram preparação física, não fizeram aquecimento. Não fez aquecimento de nada. O delegado da partida disse que não podia, que já deveria entrar direto, e foi o que eles fizeram. Não é? Impressionante, porque os atletas não faziam aquecimento, é arriscado a surgir contusões. O pouco aquecimento que eles tiveram foi aqueles 5 minutos assim que eles entraram em campo e correram rapidamente no seu espaço. Dentro do ônibus mesmo, algum movimento. Deviam estar fazendo algum tipo de movimentação física, algum preparo físico dentro do ônibus, na vinda, já porque eles já sabiam que não podia ter aquela parte de aquecimento. Já o Souza fez o aquecimento, tudo tranquilo. Estava em casa, não é? Mando de campo. E propriamente dito, acho que a única questão, o único ponto negativo que teve
na parte de infraestrutura, na logística, foi essa questão, professor Luiz Júnior, da falta de energia. Falta de energia. A falta de energia. Eu acho que houve um atraso, atrapalhou. Atrasou, né? E chegou já a parte, já estávamos no segundo tempo, quando a energia voltou, mas não chegou às cabines de transmissão. Não só a TV Diário não transmitiu, mas também algumas outras emissoras de rádio não transmitiram. Algumas emissoras de Patos, que veio, e outras de Souza, daqui da região, não foi possível transmitir devido à falta de energia. Mas isso também não adulou a beleza do futebol que foi colocado em campo pela equipe do Souza, que saiu na melhor contra a equipe que veio da cidade de Patos. Eu acredito que o ponto fundamental de Souza, um dos pontos fundamentais do time, foi a torcida. A torcida se fez presente ao estádio, animada a torcida, diga-se de passagem, foi uma ótima torcida. Eu achei uma torcida exemplar. Isso você está me dizendo é muito interessante, porque as entrevistas de Aldeano Abrantes, que é o presidente do Souza, ele falou o seguinte aqui com a gente. Ele chamou o torcedor para campo. Ele convocou o torcedor para campo para apoiar o Souza Esporte Clube, porque a torcida do Souza, às vezes, dá uma não vou falar covardia, mas às vezes deixa a desejar de ir ao estádio. Mas o Souza está fazendo um bom trabalho, time mesclado, um time de jovens, mesclado com um pouco de veteranos, mas é assim mesmo, futebol se faz dessa forma, né? Isso. E como você gostou da respectividade da cidade de Souza? Sim, já conhecia Souza? Ainda não tinha ido para Souza, né? Eu sou cearense, não tinha ido ainda em Souza, mas foi bom a receptividade do pessoal lá de Souza, num clima muito forte lá, quente, né? Aquinturado, como se diz. Foi bom. Agora, outro ponto também da partida foi o árbitro. Conduziu a partida muito bem. Muito bem. Conduziu a partida muito bem. Eu acho que ele só teve um ponto, porque eu acho que ele não gosta muito de dar cartão. Certo. Teve algumas faltas que deveria. Queria controlar a partida. Isso, ele controlou bem, mas eu acho que ele deixou a desejar apenas nesse ponto. Acho que ele deveria ter dado um cartão, 1 ou 2 a mais, para ele mostrar realmente que quem mandava lá na partida, nessa parte, era ele. Chegou o momento do jogador pressioná-los. Jogador do esporte, na verdade, né? Teve alguns momentos de pressão, mas ele conduziu bem a partida, tá de parabéns o árbitro. Eu acho que a parte que ele deveria ter dado maior importância era a parte de cartão, porque surgiu poucos cartões no jogo e teve umas faltas duríssimas lá e que ele não colocou o cartão. Mas fora isso, a atuação brilhante, tanto deles como seus auxiliares. Ontem teve a estreia em Souza, Leolinda, jogador já veterano, já passou pela cidade de Cajazeira, pelo Atlético Cajazeira, jogou em vários times. O ano passado jogou pelo River, né? Disputou Copa do Nordeste e Campeonato Piauiense pelo River. Jogou pelo Santa Cruz também, pelo Campeonato Paraibano no ano passado. É um jogador já rodado, né? Inclusive, era para estrear experiente, um cabeludo. Já era para estrear 2 jogadores ontem, o Eduardo Recife, né? O Eduardo Recife e o Leolinda. O Leolinda jogou ontem, inclusive o terceiro gol. O Leolinda foi na linha de fundo, cruzou para Manu fazer o gol de cabeça, onde ampliou o placar por 3-0. E Amarante, a equipe da TV Diário, com Peterson Santos, J. França, Buga da Silva e sua pessoa, queria fazer um trabalho, mas a energia não foi possível, né? A energia não chegou. Mas quando ela chegou, aliás, a gente saiu do estádio e nas cabines ainda não tinha chegado. Sim. Mas a parte dos refletores deu para ligar antes de que escurecesse mais ainda, mas deu certo, pelo menos na parte do campo. E eu acho que deveria melhorar também a questão dos refletores. Tinha uma parte do setor que estava um pouco escuro. Né? Não era a iluminação 100%. Tem deficiência. Inclusive a Aldeano Abrantes falou que aqui no meu programa, aqui na Diário Esportivo, que os refletores do Marizão não são bons para uma disputa do Campeonato Paraibano. E precisa de a reformulação total ali. Acho que a parte também, né? A parte de iluminação, e a parte elétrica. A parte de infraestrutura está bem conservado, até porque passou recentemente por uma reforma, né? Como disse hoje no programa Olho Vivo, nosso querido J. França. E eu acho que só tem que melhorar lá no estado do Marizão esses 2 aspectos. O primeiro, a parte elétrica e a iluminação de campo.
Acho que isso aí. O gramado como é que tá, Amarante? O gramado, pro jogo ele estava bom. Ele tava, Essa chuvinha fez com que fez, verdezinho, né? E fez com que estivesse verde. Eu acho que ele deveria estar mais bem cuidado. Acho que deveria estar, porque lá ele tem mais baixinho, isso, tava alto. mais baixinho. Porque o gramado mais baixo deixa a bola mais ligeira. O mais jogo rápido. corre mais, né? Mais rápido. E ele altinho, ele dá um atraso um pouco a bola. Mais rasteiro, melhor. Isso. Aumenta a velocidade da bola. Aumenta a velocidade da bola. E o tobogã do outro lado lá, como é que tava na parte do sol? Porque o pessoal dedicado essa parte de... A parte onde fica no sol foi reservada Para a equipe do esporte. até a equipe do esporte. Tem algum torcedor da equipe do esporte? Tem alguns torcedores. Então a renda foi legal. Foi. Pelo menos o lado da arquibancada, onde foi destinado o público do Souza, as cadeiras estavam quase que lotadas. E também na arquibancada e outra parte também, as diversas dois lados também tinha alguns torcedores do Souza. Tinha também torcedores do esporte, em minoria, não é? Vieram poucos torcedores do esporte. É interessante ali, Amaranto, que tem 3 ângulos ali na cidade de Souza. Isso. Tem ali em frente das cadeiras, Isso, onde tem frente às por trás do cadeiras. gol Isso, e do lado do tobogão. isso, justamente. Então é uma visão tridimensional. Não é verdade? Isso, são Você 3 achou visões. interessante porque o Pepetão só tem 2 visões. Isso, são 2. Então é uma oposta à outra. Lá na minha cidade só tem uma. Só tem uma que é a do lado da sombra. Lá é arquibancada também? Lá. Lá é só arquibancada, então, e os jogos de lá não são pagos. A prefeitura falou para ser realizado gratuito o campeonato da cidade. Porque os nossos times de lá, infelizmente, na minha cidade não chegam assim ao âmbito de disputar um campeonato estadual. E você viu o Aldeano Abrantes? Falou com ele? Conversou alguma Sim, coisa? Ele falou com a nossa imprensa? Falou com o nosso querido Buga da Silva, estava na pista, conversou instantes com Aldeone Abrantes, e justamente quando ia chamar Aldeone Abrantes foi quando caiu a energia. Então, aliás, Aldeone ainda conversou um pouco com a nossa equipe e nas primeiras palavras dele aconteceu de ficar sem energia elétrica lá no estádio Marizão de Souza. Aí, galera, você que está chegando agora, Telenautas, a gente tá batendo um papo aqui sobre a rodada do Campeonato Paraibano. A gente começou logo com a cidade de Souza, né? Quero mandar um abraço para o Aldeone Abrantes, presidente da cidade, da equipe do Souza, Pioca, e o supervisor Rafael, que vamos marcar qualquer entrevista para ele estar aqui com a gente aqui, falando das categorias de base, ele e Pioca, as categorias de base da equipe do Souza Esporte Clube. Mas no contexto geral, Amaranto, foi normal, né? No contexto geral foi normal, sem... Tem alguma violência na arquibancada? Tranquilo? Na violência tranquila. Outro ponto positivo da torcida do Souza, até porque estava ganhando, então não tinha por que criar algazarra. Não tinha por que criar algazarra, até porque estava ganhando. A torcida da equipe que veio de Patos, saiu, não esperou o término do jogo, já saiu, já estava perdendo. E recapitulando para você, o Sport foi campeão na 2ª divisão, com aquele praticamente 50 para 60% daqueles jogadores. Pra você ver como 2ª divisão é diferente de uma 1ª divisão. Isso, né? Inclusive esse atraso do ônibus, tudo isso aí. Deve ter dado um desgaste, né? De certa forma. O psicologicamente, desgaste até fisicamente, né? Fisicamente, falta de aquecimento. Isso. É a logística total. Mas num contexto geral foi... No contexto geral, a partida foi boa, bem caminhada, com o Souza, não é? Sempre tirando a melhor. Sempre afogando o time do adversário. Sempre tirando a melhor. O Sport de Patos teve algumas oportunidades, mas não chegou a concluir e fazer o gol. Eu acredito que a equipe de Patos deve colocar no meio de campo, arrumar, pelo menos a parte defensiva deve melhorar e a parte de meio de campo. Certo. E deve dar uma mexida também lá na frente. Acho que se ele der mudar algumas posições na equipe de Patos, eu acho que ela teria, se não ganhado, pelo menos empatado o jogo com o Souza. Mas de todo jeito tá melhor que o Atlético, né? Tá, vamos chegar aqui para Cajazeiras agora. Vamos puxar para Cajazeiras agora aqui, vamos deixar um pouquinho Souza, um pouquinho de lado. Já falamos da cidade de Souza, como foi o clássico Souza Esporte, né? Eu quero mandar um abraço para toda a galera da cidade de Souza, a torcida souzense, do Dinossauro aí. E voltar aqui para Cajazeira. Estive ontem no Perpetão, a gente fez a matéria ontem do jogo. Fui empolgado, fui para extravasar o coração, para ver se o Atlético ganhava. Trovão Azul. Mas o Trovão Azul, a torcida tá decepcionando. A torcida não decepciona ao Atlético. A torcida sempre vai a campo. A torcida é um guerreiro. A torcida atleticana
A Alviazulina é guerreira, porque tá lá nos treinos, tá lá nos jogos, mas a equipe ontem decepcionou. Uma equipe começou um jogo morno, o Atlético querendo fazer ascensão, vamos dizer assim, queria pressionar a equipe do Alto Sport. A equipe do Alto Sport é uma equipe muito centrada. Fechada. Só jogando pela uma bola, certo? Jogando pela uma bola que der certo ou der errado. Né? O treinador do Alto Sport já é um cara veterano, não como treinador, mas como jogador. Né? Ele tá sendo treinador, tá agora na logística do futebol, tá agora no mercado como técnico. Foi jogador do Flamengo, o zagueiro índio, jogou no Flamengo nos anos 90, né? Falei com ele, conversei com ele, perguntei como é que estava o Alto Sport. E ele disse a mim que, olha, é o seguinte, professor, o Alto Sport tá aqui na minha mão. O Alto Sport tá aqui na minha mão, a diretoria deu a carta branca para mim administrar. Eu estou mesclando a equipe, eu estou colocando jovens, jogador que vem da base, e é o correto, jogador que vem da base, e mexendo com aqueles jogadores já veteranos, né? Um zagueiro, um meio de campo, um atacante, 3 jogadores veteranos e o restante só... Inclusive, o único jogador de nome que tinha na equipe do Alto Sport são 2 jogadores, que era o Gilcinho, que estava estreando ontem, lateral esquerdo, inclusive muito bom lateral, o Gilcinho, bate bem na bola, todas as bolas era com o Gilcinho, certo? E o Buiú, que é um atacante, muito bom atacante, tem presença de área, tem um biotipo, muito bom atacante, o Buiú, certo? Do Alto Sport. O Alto Sport tá bem servido, não sei como é que o Atlético de Cajazeira vai pegar jogador na Bahia e não pega um atacante daquele do Alto Sport. O Alto Sport, muito bom atacante ele, certo? E a equipe do Alto Sport cozinhou o jogo. Numa gíria do futebol, cozinhar o jogo, Amarante, é deixar o tempo passar. Isso. Deixar o tempo passar, tocar a bola, toque, ir toque. exatamente, o bitoquezinho, só 2 toques. Quando jogava, era jogo de campeonato, jogava pra fora. E o Atlético naquele alvoroçar, aquela agonia. Porque precisava também de um resultado positivo. Conversei com Essueli Moraes, presidente da equipe do Atlético. Essueli disse, está em dia, certo? O salário do jogador estão todos em dias. Chegou 3 jogadores aí, inclusive o Thiago Mexerica estreou domingo passado aqui. E ontem jogou o atacante Chulapa, também não vi resultado nenhum no Chulapa. Entrou na partida, o Atlético logo nos primeiros 10 minutos perdeu logo um jogador, que foi o Marcondes. Como é que um zagueiro já tinha amarelo, mete a mão na bola sem ver de quê, pô? Se ele deixasse aquela bola passar, ele mesmo dessa volta ele recuperava. Então eu não entendi aquela mão que ele largou na bola. Eu não entendi. Passou um jogador de vôlei. Ele pulou na bola, mano, pra cabecear. Ele não perdeu tempo. Vi no lance. Ele perdeu o tempo e largou a mão na bola. E o juiz já tava amarelado. No primeiro tempo já tinha amarelado. No segundo tempo levou o cartão vermelho, prejudicando a equipe do Atlético. Aí o Atlético já tava dissocado com o Marquelene, que é lateral direito, né? Inclusive esse Marcondes, ele era volante e ganhou a vaga de titular como 4º zagueiro. No jogo passado, jogou muito bem o outro jogo contra o Souza. No clássico domingo, jogou muito bem com o Souza. Mas ontem, onde a equipe precisava, olha, torcedor cajazeirense, torcedor alviazulino, eu nunca vi uma fase tão ruim como da equipe do Atlético como esse ano. Eu acompanho o futebol paraibano desde os anos 90. De 92 para cá eu acompanho o Campeonato Paraibano. O primeiro time que se apresentou esse ano da Paraíba foi o Atlético Cajazeira, 30 dias antes. Primeiro time, vamos falar assim, do sertão que fez planejamento foi o Atlético. Apesar que o Paraíba vinha da 2ª divisão, tinha uma base de jogador e tal, mas o Atlético fez planejamento. Contratou mais de 20 jogadores. Trouxe um treinador caríssimo da Bahia. Nada resolvido. A equipe do Atlético, eu nunca vi passar por uma dificuldade tão grande em começo de campeonato. Eu já me sinto medo. Porque eu sinto medo. O Atlético vai pegar em casa agora o Paraíba domingo, que é pedreira. É clássico, é pedreira. Clássico é clássico. É clássico. Aí tem o Santa Cruz, de Santa Rita aqui dentro. Pode até ganhar. Mas tem quem? Vai jogar fora com o Campinense. Né? Vai jogar em Souza, o clássico com o Souza. É tudo pedreira. Aí tem que pontuar e o Atlético tá com 2 pontos. Tem que pontuar agora, né? O Atlético tá com 2 pontos. Praticamente quase 21 pontos ou 24 pontos disputados com 2 pontos.
É impressionante, não tem condições aí, tá difícil para a equipe do Atlético. Inclusive, tá até conversando com o Suélio Moraes. Suélio, rapaz, vamos. E ele faz isso. Suélio é um cara muito competente. Chama a equipe aí, vamos conversar esse negócio aí, porque esse negócio tá lastimando. Cada vez vai piorando mais. A equipe não consegue vencer. A equipe não consegue fazer gol. A equipe vai pra frente, toca a bola, perde a bola. Uma fragilidade total ali atrás. Aquele Marcelo do Atlético é o único jogador que segura aquele meio de campo, é Marcelo. É os dois jogadores, Marcelo e Robinho. Robinho que só joga com a bola no pé. Se ele joga com a bola no pé, beleza. Ele não marca. Aquele Marcelo se mata no meio de campo da equipe do Atlético. Então um jogador que joga do lado esquerdo, do lado direito. E o Paulo Musso que fez uma grande partida ontem. Mas não deixa de ter falhado em alguns jogos do Atlético. Falhou. No jogo contra o do Paraíba, o gol do Paraíba, ele falhou no gol do Paraíba. Não venha dizer a mim não que ele não falhou, que falhou. Na minha opinião, né? Cada um tem sua opinião. Então fica difícil para a equipe do Atlético, uma equipe... Onde você anda, Amarante? Até na sua cidade mesmo tem torcedor do Atlético. Aqui na cidade de Umari, Ceará, que é a cidade do amigo aqui, Amarante, tem torcedor do Atlético. Essa redondeza de Cajazeira aqui, quando você for aqui nessa redondeza de Cajazeira, ou se não for no Brasil, tem torcedor, tem um cajazeirense, tem um cajazeirado. Exatamente. Tem alguém que admira o trovão azul do sertão, exato, né? E a equipe, não sei como é que não vê esse negócio desse não. É impressionante a equipe. A equipe muda de treinador, muda tática de treinador. Inclusive o treinador... Tem investimentos na equipe. Investimento alto, porque o jogador para mandar, um treinador daquele para mandar embora tem que ter. Certo? Não é assim não, ele vai embora. Não. Tem que pagar os honorários, os dias que ficou, dar baixa na carteira. É um moído danado. Tem toda uma burocracia. É uma burocracia total e a equipe não está correspondendo dentro de campo. É impressionante, o Suélio Moraes faz tudo pela essa equipe, o Narcisão também. Mas eu não estou vendo, vamos falar assim, retorno na equipe do Atlético. Não estou vendo uma responsabilidade. Até estou jogando a responsabilidade para os jogadores. É porque só quem pode resolver o problema é os jogadores. O treinador ontem ele foi ousado. Com 10 jogadores em campo, ele só estava com um volante. Ele tirou o volante e botou mais um atacante para ver se resolveu o problema. Não surtiu efeito porque estava com 10 jogadores. Isso. Perdeu um jogador. E você sabe que profissional joga pro setor. Isso, exatamente. Quando tira um jogador daquilo ali, uma peça, é como dominó. Desculpa, como dama. Quando pega uma peça ali, você sabe como cercar aquela outra pedra, não é isso? Fica desfalcado, é um jogo de pensamento, é um jogo de tabuleiro. Um jogo igual ao xadrez. Xadrez, tem um jogo de pensar, justamente. O treinador tá ali. Tem uma logística, todo um raciocínio do treinador para ele montar o time de acordo com as deficiências do seu oponente. Exato. Porque ele vai jogar em cima disso. O treinador tá ali, Amarante. O treinador tá ali, Amarante, mas ele vai para um computador. O treinador estudioso, ele vai para um computador. Ele tem um tabuleirozinho, ele tem um quadrozinho na pré-eleção para dizer como é o posicionamento de cada jogador. Então, é complicado isso aí, sinceramente, e não tem banco. A equipe do Atlético não tem banco. Umas peças sem... Não é peça de reposição. Só tira Robinho ali, não tem outro jogador para substituir Robinho. O atacante, tem 5 atacantes do Atlético, não dá um. 5 atacantes do Atlético, não dá um. Como é que um atacante passa 90 minutos ou 180 minutos e não chuta o gol? Porque quando o Souza não chutaram a gol, não. Rodaram, mas não fizeram gol. Né? Ou seja, não tiveram o que? Objetividade. A verdade é essa. Né? A verdade não teve objetividade. Criatividade. Aí eu conversando com o treinador, eu fiz uma pergunta ao treinador, inclusive tá na matéria aí. Ô, Cleiton Ferreira, a equipe se comportou muito bem, mas a equipe tá faltando um homem-gol. Aí ele falou, não, a equipe não tá faltando um homem-gol, não. Aí deixei ele responder, né? Ele disse, não, aí tem várias colocações de fazer o gol, tem um lateral, tem um meia, tem um ponta direita. E como esses homens fazem gol? Cadê que faz gol? Então tá faltando o centroavante, tá faltando um homem-gol. O Atlético botou o Souza aqui, no segundo tempo, jogou melhor que o Souza. Certo? Foi um jogo de um time só no segundo tempo. Foi melhor que o Souza. Ontem, fez alguns momentos de pressões, mas não fez o gol. Inclusive, perdia a bola facilmente. Uma equipe do Alto Sport fraca. Uma equipe do Alto Sport fraca. Quem tá acostumado,
Quem está acostumado de ver um time com Auto Sport, que eu vi muitos jogadores jogar no Auto Sport, eu já vi o Washington Lobo jogar no Auto Sport, já vi Jorge Pastor jogar no Auto Sport, Vanberto, que já jogou no Botafogo, também jogou no Auto Sport, jogadores de Valério, que jogou no Campinense, jogou no Auto Sport. Eu estou falando de jogadores do começo dos anos 2000, mas eram jogadores de alto nível. Hoje o Auto Sport, não vejo essa... Apesar que vem mais jogador de categoria de base, poder aquisitivo dos clubes estão tudo falido, não é verdade? Isso. Mas é isso aí que é a logística que eu fiz ontem da equipe do Atlético contra a equipe do Auto Sport, Amaranto. Você que não estava aqui, mas você já tem... os melhores lances, você né? Os melhores momentos, o que você achou? Eu achei... primeiro que a equipe do Atlético, eu acho que não era o Atlético. Pois é. Um jogo que foi cozinhado em fogo brando. Um jogo muito parado, um jogo de toque. E estava lotado o estádio, viu? O estádio estava lotado, a torcida vai. A torcida do Atlético, quem me dizer que a torcida do Atlético não vai, é uma torcida fiel. É uma torcida fiel. Ela vai mesmo pro estádio, aplaude, na hora apoia na hora de criticar, critica, que a torcida do Atlético nunca sofreu como está sofrendo hoje, não. Nem quando caiu para a segunda divisão. Nem quando o Atlético caiu para a segunda divisão, a torcida tá apoiando como tá apoiando hoje. A torcida tá lá no estádio, tá lá nos treinamentos, mas vê que não vê resultado da equipe. Uma equipe que a torcida joga junto com os jogadores, apoia os jogadores, mas na hora de finalizar não tem um homem de finalização. Então, o investimento, a folha salarial é quase 100 mil reais. A folha salarial aí da equipe do Atlético é quase 100 mil reais. Então muito alta a folha salarial da equipe do Atlético. E é interessante porque mesmo com muito investimento, com bom planejamento, não está dando resultado. O resultado. Ninguém entende o porquê. Os jogadores têm uma boa alimentação. E eles, os jogadores têm uma boa estadia, vivem num local muito bom. Inclusive o Gravatar Hotel, não estou nem fazendo propaganda de hotel de Asueli Moraes, mas tem agora vários jogadores que às vezes até dormem lá, a alimentação é todinha lá. Alguns jogadores. 8 ou 9 jogadores almoçam, merenda e jantam lá. Outros ficam na sede. Então é difícil. É difícil para o Trovão Azul do Sertão. Ontem ainda deu uma confusãozinha lá fora, né? Onde a torcida ficou desgostosa. A torcida está no seu direito, paga seu ingresso. Quer ver um bom jogo. Exato, um bom nível. Isso, pelo menos. Para não acontecer o gol, mas quer ver raça. Isso, quer ver o jogador que veste a camisa e que vai a campo para. Exato. Se não fizer gol, porque não surtiu consequência. Eu não vejo evolução na equipe do Atlético. Já mudou o treinador. Já mudou. O Atlético caiu muito. Esse treinador aí joga 3-3-2. 5-3-2 ele joga. 5 na linha de 3, na linha da bola. 2 volantes, um criando e 2 atacantes. Quem tava fazendo um tipo atacante era o Robinho. Porque ele tava jogando junto com o Thiago Mexerica. O professor não acha que se ele mudasse alguma coisa do meio de campo à frente, talvez isso tivesse algum efeito? Eu acho que é as peças humanas. É o material humano que não tem. Na minha opinião, é material humano. Trouxe uns jogadores, umas contratações erroneamente. Na minha opinião, tem 5 atacantes aí, cara. Já estreou 5 atacantes no Atlético, não dá um. Ontem estreou outro, chulapa. Estrutura boa, alto. Não vi nada. Mas não dá o rendimento. Não surtiu efeito. Mas, professor, a equipe tava faltando um jogador, tudo bem. A equipe tava faltando um jogador, mas não surtiu efeito. Porque tá jogando em casa o Auto Sport lá atrás, pô. Todo recuado. Todo recuado e a equipe em cima. Quando era em cima, era errando. Ele mesmo errava, a equipe errava mesmo. E contra-ataque muito passe errado. Passe errado. Passe errado. A Voz da Consciência tá falando o quê, Voz da Consciência? Daqui a pouco a gente vai pra... Eu vou dar um aviso primeiro aqui. A gente que... Você que gosta do Diário Esportivo, né? Você que pode nos ajudar o Diário Esportivo, você pode contribuir com o nosso Diário Esportivo. Tá aparecendo na tela, na sua telazinha aí embaixo da tela, aí o nome da caixa, né? Que é o nome do banco, né? Isso. O número da agência e o nome que você colocar, um depósito de R$30, no mínimo R$30. Você está ajudando, não é para Luiz Júnior ou para Peterson Santos. Você está ajudando para o programa Diário Esportivo. Manutenção do programa. Manutenção do programa, precisa pagar aluguel, água e luz, né? Precisa pagar pilhas para os nossos microfones,
né, as tintas de computadores, tudo isso aí é um gasto. E a gente sabe muito bem que isso aí, todo programa precisa de patrocinador. Ah, a Globo não pede isso. A Globo tem os patrocinadores, tem que reparar as outras emissoras. Banco Itaú, Caixa Econômica, todos os patrocinadores. Então, você não vê isso por trás, mas nosso programa não é diferente. Então, nós precisamos de ajuda. Se você puder nos ajudar, tá aí a contazinha aí. Anote aí o nome da conta, que a gente é gratificante pela a sua ousadia de nos ajudar. Muito obrigado, viu, galera? Então, galera, eu quero mandar um abraço também pra galera de São Paulo. Um abraço pra Baúna, né? Amigo Baúna. Um abraço para Raimundinho Roseno, né? Um abraço pra essa galera toda. Um abraço também para o amigo Alexandre, na cidade de Brasília. Eu quero até me confraternizar aqui. Meu amigo Alexandre perdeu o pai dele a semana passada. E eu vim saber depois de um dia que o pai dele tinha falecido. Eu quero mandar minhas condolências à família Pinto, né? Na cidade de Iraúna. Alexandre é um grande homem na cidade do Iraúna, foi um grande homem e será sempre um grande homem, certo? Um abraço, força, coragem, Alexandre, toda a família, que você merece, cara. Você merece não só esse sofrimento, mas todos nós vamos passar por esse sofrimento e todo mundo vai passar por essa angústia, vamos falar assim. Essa dor, né? Essa dor que é inconformável, não é isso, Amaral? Isso. Amaral, agora a gente vai dar um giro aí, a gente vai dar uma matériazinha, né? Voz da Consciência. Tem uma matériazinha aí do jogo. Vamos começar com o Souza, né? Vamos começar com o Souza. Começar com o Souza. Tem o comentário do nosso estreante lá, Chiquinho Sucupira. Chiquinho Sucupira. Vamos lá. Souza na área. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Transmissão ao vivo de Cajazeiras e Souza. Além da cobertura completa nos nossos programas diários de toda a competição. Oferecimento: Constru Center, tudo para a sua construção. Grupo Cachoeira. Netline, experimente o mundo. Mondrian Motel, agora com suítes com 2 camas. Edson Seguros, corretora de seguros. Brahma, um sabor de querer mais. Newline, a internet do seu jeito. Souza Esporte de Patos proporcionaram hoje à tarde no Marizão uma boa partida de futebol, com 2 tempos distintos. No primeiro tempo, um certo equilíbrio. O Souza, apesar de ter a maior posse de bola, fez um gol, mas não jogou com tanta intensidade quanto o segundo tempo. Enquanto o Sport veio como se tivesse com medo, mas fingiu que teve coragem e partiu, fazendo com que Ricardo não fizesse muitas defesas, mas trabalhasse bastante nesse primeiro tempo. O Souza conseguiu um gol aos 27 minutos com uma boa jogada iniciada no meio campo, um contra-ataque puxado pelo Danilo e pelo Leilson, que na entrada da área chutou forte e marcou um belíssimo gol. O Sport partiu e ainda proporcionou alguns ataques, tendo principalmente Juan e Eduardo Rato como os seus principais atacantes e causando algum perigo à cidadela de Ricardo. O segundo tempo foi diferente. O Souza partiu para cima e o seu time conseguiu chegar com mais facilidade à defesa do Sport. Depois de alguns bons ataques, Manu marcou um gol muito bonito aos 10 minutos do segundo tempo. E aí nós vimos que o Sport sentiu esse gol tomado e o Souza partiu para cima e ficou jogando bem, atacando sempre até os 20 minutos do segundo tempo. Mas depois se acomodou, tirou o pé do acelerador e o Sport também não achou que não tinha condições de chegar com mais intensidade à defesa cidadela do Souza, não proporcionou nenhum perigo à cidadela de Ricardo. Mas o Souza merecia até um placar melhor, porque teve outras oportunidades, principalmente com o Edson Cariús e Manu, bem como Dico, quando entrou no segundo tempo. Mas gostaria de destacar alguns jogadores individualmente no Souza. O Ricardo é sempre aquela presença que dá segurança à equipe, tanto no primeiro como no segundo tempo. Principalmente no primeiro, trabalhou bastante,
e foi aquela segurança que sempre proporciona a Cidadela do Souza Esporte Clube. Mas eu gostei muito do meio-campista Gil, acho que foi um volante que tomou conta da frente da zaga do Souza e também saía para o jogo. Gostei do Danilo, que tentou botar a bola no chão, apesar do gramado não ajudar, mas tentou fazer com que o Souza administrasse melhor as jogadas. Leilson foi um jogador importante quando puxava contra-ataques com a sua velocidade e pelo gol que marcou. Mas eu gostei muito também do centroavante Edson Cariús, que fez um trabalho espetacular, tanto no primeiro como no segundo tempo, de pivô, prendendo os defensores do Sport e fazendo até passes, colocando os seus companheiros em condições de chute, como aconteceu no primeiro tempo, com Manu, que deu um chute forte, mas fora do alcance da trave do Sport de Patos. E no segundo tempo, o Edson participou ativamente de todas as jogadas de contra-ataque e em triangulações com Manu e Léo Olinda, que foi também uma peça muito importante no Souza, principalmente no segundo tempo. Esses foram realmente os jogadores que se destacaram na partida. O Sport, eu destaco apenas o atacante Juan, que procurou se movimentar, procurou dar trabalho à zaga e ao goleiro Ricardo. A arbitragem não comprometeu, foi um árbitro que não teve problemas durante a partida. O público foi bem razoável, mas muito animado. Todas as facções, tendências e torcidas organizadas do Souza compareceram hoje ao estádio Marizão e com muita alegria ajudaram a vitória do Dinossauro. Acho que o Souza teve uma vitória importante, porque entra agora com os resultados que temos na linha de classificação, na zona de classificação e, acima de tudo, porque acabou um jejum de 3 partidas, onde perdeu para o Botafogo aqui, empatou com o CSP, empatou com o Atlético no Clássico do Sertão no último domingo em Cajazeiras, e hoje esse jejum tinha que ser quebrado, se é que o time tenha realmente pretensões desse campeonato. Acho que tem, porque tem um bom time. O treinador hoje fez umas mexidas, principalmente na zaga e no meio campo, mexidas essas que deram certo, porque refletiram no rendimento do time dentro de campo e no placar. Acho que o Souza agora ganha uma nova motivação para o restante do campeonato e vai lutar por uma dessas vagas para que possa se classificar nesse grupo difícil, que é o grupo que tem um Campinense praticamente classificado, e o Souza vai disputar com Santa Cruz, Alto Esporte e Paraíba essas 2 últimas vagas. Acho que o Souza está começando a entrar na rota de vitórias, que foi essa a pretensão apresentada por sua diretoria, pelos jogadores que contratou, e esse é o desejo do seu torcedor. Muito obrigado aos que nos assistiram e até a próxima oportunidade. O comentário do colega aí, né, Amarante? O comentário de Chiquinho, né? Mas a equipe do Atlético acertou na contratação de Léo Olinda. A equipe do Atlético, do Souza, desculpa, a equipe do Souza precisava estar muito subjugada a Márcio Farrapo, né? Mas a diretoria, Aldeana Brantes, Pioca e Rafael trabalha muito ali, time, viu? trabalha muito ali no bastidores e sabem onde são uma raposa velha no futebol paraibano, e sabe montar as melhores peças, e trouxe Léo Olinda aí, mexeu com o elenco, mas eu deixo a desejar aqui que o trabalho feito aí de base e o trabalho feito do começo do campeonato até agora deve-se a Jorge Luiz, que é o ex-treinador do Souza. Não é porque Jason chegou agora, já resolveu o problema, não. O trabalho ainda tá aí, a cara ainda de Jorge Luiz, pode ter certeza disso. Se alguém não apoiar Jorge Luiz, tudo bem, mas ainda tá a cara dele ainda, a equipe do Souza. E conclui aí, Amarante. Como você achou essa vitória da equipe do Souza aí? Porque aqui em Cajazeiras, 0x0, não tem mais o que comentar. Não tem o que comentar, né? Daqui a pouco a gente vai pra João Pessoa. Isso, que é o Botafogo e Paraíba. Paraíba, né? 3x0. Ai, mas é hoje. Mesmo com a derrota, o Paraíba ainda tá melhor do que o Atlético, né? Pra você ver uma coisa. Situação periclitante. Tá. Uma situação periclitante é a equipe do Atlético, mas o Paraíba foi jogar ontem. Jogou ontem às 16 horas no estádio Almedão. Enfrentou a equipe do Botafogo. Uma equipe forte, que né? Empatou no meio de semana com Fortaleza pela Copa do Nordeste lá em Fortaleza, que pra mim foi uma surpresa. O Botafogo jogou aqui com o Paraíba erroneamente, horrível, só tinha o Miller mesmo.
E o Moller, como queira, foi revelado na base do Souza. Hoje é jogador do Botafogo, mas foi revelado. Alguns não sabem não, a imprensa não sabe não, mas foi revelado no Souza. Treinou lá no Souzinho, lá com o Pioca, com o Rafael. Era do Souzinho. Viu? O Moller. E a equipe do Paraíba perdeu 3-0 ontem. O goleiro Genival estreou contra o seu ex-clube, depois de 6 anos na equipe do Botafogo. O goleiro do Paraíba, que é Genival, jogou ontem, engoliu 3. Fazer o que, né, Maranhão? A equipe, mas tá aí, tá com 5 pontos. Tá pontuado aí, tá bem pontuado aí na colocação, grupo, entre aspas, pontuação entre aspas, vamos falar assim. Porque, vamos fazer a logística. Se o Atlético tivesse ganhado do Souza e ganhasse ontem, ia pra quantos pontos? 8 pontos. 6 com 2, 8. Quer dizer, empatava com o CSP. O CSP hoje tem 8 pontos. Que empatou ontem com o Campinense. O Campinense só com reserva. Que vai jogar no meio de semana pela Copa do Nordeste, o jogo mais importante, contra o Imperatriz. Não, Imperatriz, o ABC. O ABC de Natal, no Amigão. Os jogos de volta, né? Voltando, o quadrão jogou com o Salgueiro, ganhou do Salgueiro, ganhou do Imperatriz e empatou fora com o ABC. Aí vai voltando de novo. Mas, a minha opinião, o campeão do Campeonato Paraibano. Tá dizendo que vai ser o campeão paraibano? Não. Mas na minha opinião, quem vai ser o campeão paraibano é o Campinense. Tem mais time, é mais estabilidade dentro de campo, tem mais elenco, vamos falar assim. E o Paraíba foi lá, mais uma vez, perde nos times daqui, interessante. Saiu daqui de Cajazeiras, se não ganhar aqui, perde lá fora. Paraíba... Então eles têm um encanto, né? Assim... A folha de pagamento também é quase 100 mil conto, viu? A folha de pagamento do Paraíba eu acho que essa questão de salários não define muito os jogadores, não. Pois aí não estão... O resultado, principalmente o resultado deles em campo. Um jogador hoje aqui no Sertão da Paraíba ganhando 7 mil, 8 mil reais é muito dinheiro, pô. É um salário de um médico para trabalhar um mês. Um médico passa 30 anos estudando. Voz da consciência, Estela. Para dar um plantão, pega num mês 6 mil, 5 mil reais. Tem PSF que paga 4 mil. Esses caras estão aí, o França, o Cleitinho, outros que estão aí, o Ítalo, não ganha menos que 5 mil conto, não. O próprio Gilberto Matuto errou novamente o treinador. Eu sei que o Cidervano entrou ontem porque está escrito no BID. Mas o terceiro gol do Botafogo foi em cima nas costas de Gilberto Matuto. Que é lateral direito improvisado e lateral esquerdo. Se eu não tô dando lateral, se eu não tô dando certo na minha lateral, eu vou dar certo na outra, é? Onde foi que tu viu isso no futebol? Eu não entendo isso. Eu acho que foi isso o raciocínio dele. Não tá dando certo na posição. E já jogou 3 ou foi 2 vezes nessa posição. Se eu não tô me dando bem na minha posição de ofício, eu vou dar na posição oposta? Acho que foi isso o raciocínio que deu. A física é contrária a isso. Se chama movimento progressivo e movimento retrógrado. Isso é um movimento retrógrado. Não dá certo o cara que é direito jogar na esquerda, não, cara. Você não tá dando certo na ala direita dele. Outra. Pra que serve o Aleph? Lateral direito, Aleph. Ainda tá machucado? Tá voltando aos treinos ainda? Porque quem jogou na lateral direita não foi Renatinho. Cavou um pênalti, fez um pênalti. O segundo gol foi do Botafogo, foi um pênalti que Renatinho fez. Aí o Müller fez 2-0. Então eu não vejo coerência na equipe do Paraíba. Muitas coisas eu não entendo, não, certo? Mas o campeonato tá indo, o campeonato paraibano tá indo. E a gente vai ver o que vai dar daqui pra frente aí. A briga do mata-mata. É o cobra comendo copo pra não cair. Porque se cair, é gozação um do outro, viu? Isso aí. Pois é. Tem uma matéria ainda aí do jogo ontem, né? Tem uma matéria do Atlético Isso. E o Auto Sport. Vamos ver aí a matéria aí, Telenautas. Uma partida sem nenhuma empolgação. Assim é definida a 6ª rodada do Campeonato Paraibano, entre o Atlético de Cajazeiras e o Alto Esporte, em jogo realizado na tarde deste domingo, no estádio Perpétuo Correia Lima, o Perpetão. O Trovão Azul jogou em casa, tentando sua primeira vitória no Paraibano, contra a equipe do Alto Esporte,
Como jogava em casa, a torcida esperava que o Atlético assumisse a responsabilidade e saísse para o jogo. Mas o Trovão estava lento e sem nenhuma empolgação para conseguir a vitória. Durante todo o primeiro tempo, ambas equipes fizeram um jogo sem nenhum perigo real de gol. Quando os dois times foram para o vestiário no intervalo, aguardou-se com ansiedade as possíveis mudanças nas equipes. As modificações até vieram, sem nenhuma objetividade. Para piorar ainda mais a situação do Atlético, o zagueiro Marconi foi expulso logo no início do segundo tempo, porque colocou a mão na bola. A partir daí, o Trovão Azul viveu um segundo tempo melancólico, com poucas oportunidades de abrir o placar. Da mesma forma, o Alto Esporte. Os dois times terão uma semana para treinarem e buscarem a reabilitação. O Atlético terá mais uma parada dura. No próximo domingo, enfrenta o Paraíba, em mais um clássico no Perpetão, no Jogo dos Lanternas, que acontece às 16 horas. O Alto Esporte enfrenta o CSP no Almeidão, no domingo, às 16 horas. Aqui no estádio Perpetão, nada de mudança de placar. Eu estou aqui com o treinador índio, já foi jogador da equipe do Flamengo e está aí como treinador. Foi um grande resultado, né, professor? Foi um grande resultado porque nós não perdemos, né? E todos os jogos que nós fizemos durante essa competição, nós sofremos gols. E nessa não, nós tivemos uma postura muito bem defensivamente, apesar de ter jogado com um homem a mais, boa parte do segundo tempo. Mas às vezes isso aí prejudica muito, porque desfaz o esquema tático. Então, e aí entra a superação. E foi o que aconteceu, o time do Atlético se superou. Com a ausência de um jogador, nós não tivemos criação de jogada de oportunidade de gol. E já no primeiro tempo, com 11 contra 11, nós tivemos. Mas nós saímos aqui de cabeça erguida, sabendo da necessidade que a gente tinha que ter ganho o jogo, até pelas propostas de jogo que nós viemos aqui em busca de um resultado positivo, mas já que não veio, o importante nessa competição é somar, e nós somamos um ponto importantíssimo fora da casa dentro da casa do adversário, e agora nós temos um jogo domingo dentro de casa. A equipe do Alto Esporte é uma equipe muito nova, né? Uma equipe muito mesclada de jogadores jovens em uma média de 20 a 26 anos de idade. Então a equipe vai progredir durante a competição, vai ganhar gordura durante a competição do Campeonato Paraibano, é isso? Nós já tínhamos nos programado que durante a quarta, quinta rodada o grupo já mostrava outra personalidade, outra identidade, e foi o que aconteceu. Nós não tivemos pressa nenhuma para agredir o adversário, nós não tivemos preocupação nenhuma em relação à desorganização, que foi o que eu mais pedi para eles. Mudamos 2 ou 3 peças ali no decorrer da partida, mas permaneceu o mesmo desempenho do pessoal lá atrás. Na situação que estamos, a vitória seria o resultado que nós estávamos buscando. Agora, essa situação de encontrar culpados dentro de campo fica complicado. Agora, temos que trabalhar mais, porque falhamos. Estamos tendo algumas oportunidades de gols, estamos desperdiçando bastante. E isso vem atrapalhando bastante. Na primeira parte da equipe, do primeiro tempo, tivemos as nossas oportunidades, não faz, e o jogo é muito cruel. Tivemos jogador expulso e isso atrapalhou bastante na segunda etapa. Então, dizer que resultado de empate é bom, nesse caso eu não gostei, porque estamos precisando da vitória. E a gente trabalhou muito buscando esse resultado, mas infelizmente não aconteceu. Cleison, a equipe foi prejudicada no começo do segundo tempo, onde perdeu o jogador Marcondes, e a equipe do Atlético progrediu, mas devido à perca de um jogador, ficou difícil de conter a equipe do Alto Esporte. Não, com certeza, porque a gente quis aproveitar a deficiência do adversário. Eles estavam deixando alguns espaços ali na frente e a gente precisava de um homem de referência. E mesmo com um jogador a menos, a gente tinha que arriscar, porque o resultado que nós estávamos buscando era a vitória. E esse resultado ele só viria
se a gente fosse um pouco mais ousado, porque na primeira etapa a gente ficou uma saída muito lenta, a gente trabalhou bastante para que essa saída fosse com mais velocidade e nós deixamos a desejar nisso. Saímos tocando bastante a bola meio lateral, a gente não foi decisivo, a gente não foi mais agudo. Então, deixando esses espaços, a gente criou até situações de gol, mesmo com o jogador a menos, mas infelizmente não fomos felizes. Cleiton, no meu ponto de vista, eu vi que a equipe do Atlético ainda necessita de um centroavante. A equipe do Atlético necessita de um centroavante, porque quanto o Souza, a equipe mandou o segundo tempo. E quanto também aqui quanto o Auto Sport, a equipe também mandou o segundo tempo. Criou mais situações de gol, mas a bola não entra, não é isso? Não, com certeza. Agora, isso é uma coisa que a gente tem que parar de analisar por essa forma. Centroavante, um homem gol. A gente precisa realmente de um homem referência, aquele homem que venha para ser aquele cara que a gente põe a responsabilidade em termos em cima dele. Mas só que os gols, ele não só é um centroavante que faz. Os meias abertos, os meias centralizados, os volantes que se aproximam, os zagueiros que vão para a área. Então a gente tem que caprichar um pouco nisso, porque hoje mesmo tivemos umas 2 ou 3 oportunidades que eu posso dizer assim, até um pouco claras. Agora, essa oportunidade não só foram desperdiçada com um centroavante. Foi desperdiçada por outras funções. Então é um erro que nós temos que corrigir por completo, porque a gente está tentando corrigir umas situações. O time levava gol todos os jogos, estamos conseguindo evitar agora. Agora temos que trabalhar muito em cima disso, porque realmente está sendo uma deficiência grande o nosso poder de decisão, de finalização no caso. Qual é a programação até domingo? Vamos trabalhar bastante, é semana cheia. Amanhã um expediente para os atletas que não jogaram, e no caso a academia. E durante essa semana vamos trabalhar 2 dias na semana, vou trabalhar 2 expedientes. E até mesmo porque não sobrecarregar muito os atletas, a gente vai ter que trabalhar sabendo muito do adversário. Eu vou correr agora atrás de informações para que a gente possa trabalhar algumas situações táticas em cima do que o adversário possa nos oferecer. Ele disse aí no final aí que precisa de um homem gol. E parar de dizer que não precisa do homem gol. Eu não entendi o que ele quis dizer. Contradição porque precisa sim. Você que não assistiu o jogo ontem, tá vendo os melhores lances aí, viu que precisa de um homem de referência. Você quando vai fazer uma casa, você começa pelo teto. Quando vai fazer uma casa, começa pelo teto? Não. Você começa pela base, o alicerce. Não é verdade? Um bom goleiro, uma boa zaga e um bom atacante. O meio de campo é consequência, né, da competição. Então, gente, o programa Diário Esportivo também fala dos campeonatos estaduais do Rio e Sul, né? A gente fala também dessa região aí, o campeonato carioca, campeonato paulista, e aí também fala dos campeonatos internacionais. Espanhol, a gente vai dar o ênfase ao espanhol aqui, né? Que Amarante tá doido pra beliscar o Cristiano Ronaldo, que o Cristiano Ronaldo foi além ontem. No campeonato carioca, o Vasco empatou com a equipe do Botafogo, um jogo muito bom, jogo de amizade, mas os dois estão invictos, né? O Vasco na frente, depois o Botafogo empatou, o cara soltou uma lapada lá, um pombo sem asa, vamos falar assim na gíria do futebol. Eu acho interessante porque o Vasco sempre no campeonato estadual ele é forte, né? Esses últimos 2 anos sim. Ele tá indo forte. E quando vai no brasileiro, não, ele porque desanda. É outro nível, é porque é outro nível. Desanda, né? Tamara, é o seguinte, o campeonato carioca é um nível. Campeonato Carioca é outro nível. Então, por que o Vasco caiu? O Vasco subiu, fez um bom campeão, aí está ela dizendo aí, não presta. Fez um bom campeonato carioca, foi campeão carioca, mas ficou naquela mermice de pensar que o time estava bem pro campeonato brasileiro. A diretoria fez o seguinte: vamos deixar o campeonato começar e a gente vai mudando aos poucos. Acabou o Vasco caindo novamente para a 2ª divisão. E no Campeonato Paulista, os 3 grandes perdeu, viu? O Corinthians não perdeu no sábado porque não sei não, tá tendo sorte demais. Ave Maria, faz gol no último minuto. Gol de mão, gol de peito, todo jeito faz. O Palmeiras perdeu dentro de casa pra Ferroviária de Araraquara. O Santos também perdeu. O São Paulo também perdeu pra Ponte Preta, mas o jogo foi lá em Campinas, no Moisés Lucarelli. Eu acho vergonhoso o São Paulo perder pra Ponte Preta. Mas do interior ali, o mais forte é a Ponte Preta. Eu acho. A Ponte Preta tem nome, disputa a Copa do Brasil. Porque você veja o seguinte, o São Paulo ele tem uma tradição. Se você for comparar... Ele tem uma administração, um poder de planejamento mais forte. Não, eu concordo com você, Mário, mas se você for olhar pelo time São Paulo, Ponte Preta, não é assim. Hoje o futebol tá muito igual. Hoje tem um meio de informática para você estudar outro jogador. Tem outro meio de informática para você estudar o time. Eu não conheço o time, eu não conheço o time do Salgueiro. Vou lá na internet e boto Salgueiro, sai toda a ficha do time. Sai vídeo, sai tudo, é por isso que hoje
Eu acho que o maior erro... Agora você tá correto. O maior erro do São Paulo até hoje, que eu acho, foi ter tirado o Muricy. O Muricy também tava, né, eu acho já que também. Ele também não queria mais. Apesar dos apesares, Muricy, ou então o Juan Carlos Osório, eu acho que também foi outro erro. Com certeza. Me diga uma coisa, e o que você achou da frase que Cristiano Ronaldo disse quando terminou o jogo no clássico de Atlético de Madrid, onde o Atlético de Madrid venceu o Real Madrid? Ele falou o seguinte: se esses jogadores que estão aí fossem o meu nível, nós ganhávamos o campeonato. E aí, mano, o que você acha dessa frase? É forte, né? É forte. É forte. É forte. Tá desnosprezando os outros atletas. Eu acho. Prepotência, né, Stella? Arrogância. Aí ele quis cobrir, depois ele quis cobrir na coletiva, dizendo: eu falei no estilo de Bale que tá machucado, Benzema que entrou, mas saiu machucado, tá? Sérgio Ramos, que não tá jogando essas coisas. Acho que depois ele deu de conta da burrada que ele tinha feito. James Rodrigues também tá jogando essas coisas também. Então ele falou no estilo, Mundrick também. Ele falou no estilo que... pra cobrir o que disse, mas ele foi direto. Ele quis tapar o sol com a peneira quando já não havia mais possibilidade. Ele quis fazer um rodízio ali, né? Falar assim. Ele queria fazer um giro, mas no final ele fez um giral. Quis cobrir, como você disse, tomar o sol com a peneira e acabou comprometendo o elenco todinho, que é um elenco milionário. É um elenco milionário. No domingo, melhores times, né? No domingo o Barcelona ganhou e botou 12 pontos de vantagem na frente do Real Madrid. Porque na Espanha, na maioria das vezes, ele só disputa 2 times pelo título, né? Tanto o Barça como o Real Madrid. Da minha opinião, acho que o Barcelona vai também levar a Champions League. Vai levar os 3 de novo. Que é a Copa do Rei lá. Já tá na final da Copa do Rei. Tá liderando com 12 pontos na frente do Real Madrid. Só quem pode ameaçar o Barcelona é o Real Madrid. E tá disputando aí joguinho. Eu acho que não ameaça. Pelo menos na semana passada, o Barcelona enfrentou o Arsenal, meteu 2-0 na Inglaterra, 2 gols de Messi. Aí, meu nome é tchau. Ai! Eu acho que o Real Madrid não vai ameaçar o Barcelona. Pois é, não tem como não, é difícil. Principalmente com um jogador tão individualista. Porque o futebol é um jogo coletivo. Então eu acho que ele foi muito feliz nessa frase dele. A gente estamos se despedindo já, né? Eu quero agradecer a sua presença aqui. Uma presença imponente, vamos falar assim, certo? A presença excepcional. Sempre vai ter esse bate-bola, eu e você aqui. Amarante é um funcionário aqui da empresa TV Diário do Sertão, que também gosta de futebol. E despeça aí do pessoal aí que estão vendo você pela primeira vez no nosso programa. Bom dizer a todos que foi um prazer estar aqui no Diário Esportivo e mandar o meu abraço ao pessoal da minha cidade. O Mari, né? O Mari no Ceará. Eu tenho muitos alunos lá de Umari. Tem um cada aluno de Umari, viu? Pois bem, lá eu estou, qualquer dia eu tô voltando aí pra Umari, já faz uns dias que eu não vou por lá, tô com saudade já, mas eu vou voltar por lá, mandar um abraço para todos de lá e dizer que nós estamos aí acompanhando o mundo da bola aqui no Campeonato Paraibano, dando todo o suporte aqui nas transmissões da TV Diário, agradecer a audiência que tem programa Diário Esportivo e dizer que próxima segunda-feira está aqui o professor Luiz Júnior de novo com mais um Diário Esportivo. No novo horário. Novo horário, né? Só para dizer que agora começa às 18 horas, né? 18 horas, 18 horas, 6 horas. Às 18 horas, tem Ângelo Lima, você vai ficar bem informado com as notícias. Logo em seguida, policiais, e já entra com o Diário Esportivo, você ficar bem informado no mundo do esporte, não é isso? Cajazeira, eu quero agradecer. Não esqueça, segunda-feira às 18 horas, né, Diário Esportivo, certo? Eu quero agradecer a torcida Ave Azulina. Vai lá, vamos enfrentar a equipe do Paraíba e vamos tentar vencer para pontuar, porque os dois precisam. Um abraço, Cajazeira, boa noite. Vamos curtir um pouquinho grafite agora. Vamos curtir um pouquinho grafite. Tem mais não aí? Não baixou não? Pois mas tá bom, mas valeu, Estela. Valeu, Voz da Consciência. Valeu. Ei, obrigado, Amarante. Valeu, tudo de bom. É hoje.